rapidamente nos últimos anos. A gente sabe que ele foi inicialmente descrito por Leo Kanner em 1943, mas os diagnósticos de fato tiveram início, foram relevantes a partir de 1980, quando adentrou os critérios diagnósticos ali no DSM-3. A gente vê nesse gráfico, desde 1970, quando era 1 para 10 mil crianças, aqui em 1995, e a gente vê ali que a partir de 2000 está um pouquinho pintadinho de cinza, porque foi a partir de 2000 que os dados referentes a crianças com autismo começaram de fato a ser estudados, né? E por quem? Pela rede de monitoramento de transtornos do neurodesenvolvimento, uma rede criada pelo CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças Americanos. Então, o que a gente tem hoje de dados concretos com relação à prevalência de autismo vem diretamente do CDC, onde são estudados 11 estados americanos, com um estudo referente a 2 anos anteriores sempre. Então, o primeiro estudo saiu em 2000, referente aos dados de 98, e ele estuda a prevalência de crianças com autismo aos 8 anos de idade, certo? Então, sim, a gente teve um aumento de 317% na prevalência do autismo de 2000, quando esses dados começaram a ser estudados, até 2020, que é o último dado que a gente tem. Aí você me pergunta, então não entendi. Você me conta que não temos epidemia de autismo, mas houve um aumento de 317% na prevalência. O que está acontecendo, né? Então vou tentar explicar o que está acontecendo. Será que é um aumento dos casos de fato? Será que é um aumento dos diagnósticos? Bom, eu vou listar 5 motivos, 5 razões que a gente busca explicar o que está acontecendo, para o aumento nos diagnósticos principalmente. A gente vai discutir a questão do aumento de casos concretamente. Primeiramente, a mudança nos critérios diagnósticos. O autismo entrou ali no DSM-3, DSM é um manual estatístico e diagnóstico de doenças mentais, e esse número que vem depois, ele está em números romanos, que é o 4, é referente à versão. Tivemos DSM-1, 2, 3, 4, e atualmente estamos no DSM-5. No DSM-4, referente aos sintomas, sinais que hoje a gente sabe ser decorrente de autismo, nós tínhamos todos esses diagnósticos. Transtorno desintegrativo da infância, transtorno autístico, síndrome de Rett, transtorno pervasivo do desenvolvimento e a síndrome de Asperger. Desses, o que entrava naquela prevalência, naquela tabela, era o transtorno autístico. Então, por exemplo, uma criança com uma regressão no desenvolvimento, que estava no transtorno pervasivo do desenvolvimento, não era considerada uma criança dentro do autismo. Uma criança com a síndrome de Asperger não estava dentro do autismo. Isso explica muito, né? Porque hoje, o que a gente tem a partir de 2013, com o DSM-5, é que tudo isso foi englobado num conceito mais amplo, no guarda-chuva do transtorno do espectro autista. E isso faz com que crianças que antes não tinham o nome de autismo, não tinham os benefícios, o suporte adequado, hoje recebam. E também recebem o diagnóstico. Então, com essa explicação, essa primeira razão explica um aumento importante de diagnósticos. Segunda razão, redução do erro, ou que também pode ser chamada de substituição diagnóstica. Isso vem muito do aumento da qualificação profissional. Hoje nós temos muito mais neuropediatras, hoje nós temos muito mais psiquiatras infantis, pediatras que estão treinados para observar sinais de alarme, assim como professores, assim como outros profissionais da educação, outros profissionais da saúde, que vão entender melhor o que é o autismo e perceber esses sinais e poder apontar. Além disso, quando a gente fala principalmente em substituição diagnóstica, a gente tem que lembrar que a maioria das crianças que tinham sinais de autismo antigamente ficavam com diagnóstico de deficiência intelectual, que antigamente se chamava de retardo mental. E essas crianças muitas vezes ficavam à margem da sociedade, né? Elas recebiam carimbo, deficiência intelectual, retardo mental, e muitas vezes eram colocadas em instituições, não tinha a inclusão que hoje é o que a gente busca, né?
Eu trago essa tabela, esse gráfico, que é muito interessante, que ele vai mostrar que do ano 2000 até o ano 2010, a prevalência de deficiência intelectual caiu. E não tem uma explicação biológica para isso ter acontecido, a não ser essa substituição diagnóstica. A gente percebeu que muitas dessas crianças realmente não tinham uma deficiência intelectual. O atraso no desenvolvimento em algumas áreas se devia ao autismo. Lembrando que pode haver a comorbidade dos dois juntos, mas nesse caso a gente está falando ali da substituição. Isso explica, de novo, um pouquinho mais do aumento dos diagnósticos. Terceiro fato, aumento do acesso a indivíduos negros, latinos e do sexo feminino. Esse é um aspecto importante para a gente lembrar de acesso, na questão social do acesso. Quando se fala de indivíduos negros, latinos, a gente tem que lembrar que os dados são coletados nos Estados Unidos. Então, no início da coleta de dados, em 2000, existia inclusive uma maior prevalência de autismo em crianças brancas. E não tem uma explicação biológica para isso acontecer. Então, isso acontecia porque as crianças brancas que eram estudadas tinham maior acesso. Hoje, eu vou mostrar um gráfico para vocês depois, que a gente vai ver que isso está um pouquinho diferente. E trazendo para a realidade brasileira, o que a gente vê é que sim, hoje aumentou muito mais o acesso a crianças do interior, a crianças mais pobres. Lógico que ainda existe um abismo, né? A concentração de cuidado está muito mais nas grandes cidades, a gente ainda precisa caminhar muito. Mas se for comparar o que tínhamos em 2000 para o que temos hoje, houve uma mudança muito importante e isso aumentou os diagnósticos. Aquele gráfico que eu falei para vocês, esse gráfico justamente da pesquisa, né, americana do CDC. A gente vê que em 2002, 2004, tem em amarelo as crianças brancas. O diagnóstico nelas era mais prevalente. Chegamos aqui em 2016, 2018, ficou equiparado, crianças brancas com crianças negras, hispânicas. E o que aconteceu em 2020, no último estudo? Uma troca. Então, as crianças não brancas começaram a ter o diagnóstico, mais diagnóstico do que as crianças brancas. Também não existe explicação biológica para isso. A explicação é que esse crescimento é desigual. O que está acontecendo é que está tendo uma reparação de diagnósticos que não eram feitos e hoje estão sendo mais feitos nessas outras crianças. De novo, explica um pouquinho mais do aumento de diagnóstico. O quarto fator, alterações ambientais. E aí, quando a gente fala em alterações ambientais, é sempre importante lembrar que quando se fala em autismo, são alterações ambientais intraútero. Após o nascimento, a gente não tem nenhum fator ambiental que vai impactar no diagnóstico de autismo. As alterações ambientais são intraútero. Aí eu vou citar algumas, nós temos muitas alterações ambientais, mas uma coisa importante, né? Melhora na sobrevida de recém-nascidos que nascem com muito baixo peso, prematuros extremos, que é um fator de risco para o diagnóstico de autismo e que antigamente não sobreviviam, né? Não saía da maternidade. Hoje em dia sobrevive muito bem e tem um risco aumentado de autismo. E a idade parental mais avançada. Esse fator é um fator cultural, que hoje em dia realmente as pessoas optam por ter filhos em idade mais avançada. A gente sabe que a idade do pai é acima de 40 anos e a idade da mãe é acima de 35 são fatores de risco independentes para o diagnóstico de autismo. E tem muitos outros fatores, né? E aí é importante destacar que fator de risco é diferente de causa. Nenhum fator de risco isolado vai causar o autismo. São fatores que vão contribuir para o diagnóstico, certo? Junto com a genética. O autismo, a causa é genética, então não tem um fator de risco que vai sozinho ser a causa, certo? E o quinto motivo, só finalizar, com relação aos fatores ambientais, ele aumenta o diagnóstico e é nessa razão que a gente traz mais a possibilidade de aumento de casos, aumento real, tá? E vamos ao quinto fator, que é a conscientização. Muito, para quem trabalha com autismo, para quem trabalha com crianças, a gente percebe de forma muito clara um aumento dos diagnósticos logo depois do 2 de abril, né? As mães vêm, doutora, eu vi um vídeo e eu acho que o meu filho tem algumas características, então esse trabalho das famílias, essa preocupação é algo que
tanto é uma união de conhecimento com mudança cultural. Porque antigamente, muitas coisas eram deixadas de lado, deixadas para lá. É assim mesmo, vai ser no seu tempo. E hoje a gente percebe que as dificuldades no desenvolvimento são muito mais vistas e muito mais cuidadas pelos pais, porque há mais conhecimento. Então, podemos falar de aumento nos casos? Podemos falar de aumento nos diagnósticos? O aumento dos diagnósticos é um fato. Eu trago aqui a palavra epidemia, entre aspas, porque é importante destacar que epidemia tem um conceito médico, um conceito dentro da medicina muito claro, que não pode ser usado em transtornos do neurodesenvolvimento. Mas eu acho importante falar, né, que a gente tem realmente um aumento nos diagnósticos muito importante e trazer esse cuidado, trazer essa atenção de vocês, porque quando a gente fala, está aumentando muitos diagnósticos, a gente ouve muitos comentários que são perigosos. Será que essas crianças têm autismo mesmo? Mas hoje tudo é autismo. Ou todo mundo tem um pouco de autismo. E é importante ter cuidado com isso, porque nenhum pai, nenhuma mãe, assim, salvo casos de exceção, vai querer que uma criança tenha um diagnóstico, vai levar a criança 2, 3, 4, 5 vezes por semana para a terapia, sem que aquela criança tenha alguma necessidade especial. É importante saber que mesmo as crianças que têm um autismo leve, elas têm claras limitações funcionais e elas necessitam de suporte. Por isso o diagnóstico, por isso o cuidado. Mas então, temos aumento nos casos? Como eu falei, é uma hipótese realmente de que as alterações ambientais intraútero estejam causando também um aumento nos casos, além do aumento nos diagnósticos, mas não temos uma comprovação científica dessa hipótese ainda. Essas são as minhas mensagens finais, então. Não há epidemia de autismo, os diagnósticos cresceram realmente nas últimas décadas, devido, entre outros, a esses fatores que eu trouxe, uma melhora no conhecimento, uma melhora no acesso da população a serviços de saúde e de educação, uma precisão diagnóstica maior, um menor erro diagnóstico. É possível que os casos também estejam aumentando sob influência desses fatores ambientais, mas não tem comprovação. Limitações funcionais existem para todas as pessoas dentro do espectro autista e diagnósticos são importantes, mas é preciso mirar no cuidado desses indivíduos, focado na necessidade de cada um, mais do que o diagnóstico. É isso, gente. Obrigada.